Os dois estão metidos no escândalo do MASP. Então, os dois órgãos que poderiam dar sequência à delação premiada estão envolvidos. A gente estava falando de Lulinha, mas vamos para o próximo, outro nome próximo ao Lula. Né? A gente prometeu que ia falar do Marco Aurélio Santana Ribeiro, que é o famoso Marcola. Né? Não o Marcola que você está pensando, apesar do Lula também gostar e defender muito ele. Não é o Marcola do PCC, mas outro Marcola que comandou uma organização criminosa talvez tão nociva contra o PCC, que é o Gabinete Pessoal da Presidência da República. E ele ficou lá de janeiro de 2023, ou seja, quando o Lula tomou posse, até agora, mês passado, 21 de julho de 2026. E isso é engraçado, porque se o Lula tivesse R$1 para cada Marcola, né, que vota nele, ele teria pelo menos R$2, o que não é muito, mas é esquisito. Né? Seja como for, o outro Marcola, esse do gabinete do Lula, era o cara responsável por toda a agenda do Lula. Qualquer um que quisesse ligar para o Lula, como ele não tem celular, precisava passar primeiro pelo Marcola, que é conhecido como o dono da agenda do Lula. Então tudo do Lula passava pelo Marcola. E eis que anteontem saiu no Poder 360 que a Roberta Luchinger, a esposa e pagadora da mesada do Lulinha e lobista do careca do INSS, realizou pagamentos também para o Marcola no valor de R$249 mil. Segundo Marcola, isso se tratava de um empréstimo pessoal. Ou seja, o dono da agenda do Lula estava recebendo dinheiro da mesma mulher, a esposa do Lulinha, que recebe dinheiro do caneca do INSS e do Kleber Ribas de Oliveira, que repassa a mesada da fraude do INSS para o Lulinha. Mas é tudo empréstimo, é tudo, né, fácil de explicar. Agora, porque esse negócio de empréstimo pessoal fica meio esquisito quando você vê que a Polícia Federal está investigando se a Roberta Luchinger fez pagamentos ao Marcola via código de barra e dinheiro em espécie. Pensa aqui comigo, se você precisa dessa quantia, que aliás é muito específica, R$249 mil, alguém já virou para você e falou assim, cara, tô precisando de dinheiro. Aí você falou assim, pô, claro, te empresto. Quanto? R$249. Você não quer 250? Não, quero R$249. E, agora, pensa o seguinte, R$249 mil e tem que ser emprestados em espécie. Não tem... Cadê o Pix do Bolsonaro? Transferência bancária, não tem mais isso no Brasil? E que contas são essas que eram pagas através de código de barra? É óbvio que a moeda de troca, que expôs que não foi empréstimo porcaria nenhuma, foi revelada pela Maria Cristina Fernandes na reportagem no Valor Econômico, em que ela escreveu o seguinte: a única contrapartida a esses depósitos foi a ponte para o ex-secretário do Ministério da Saúde, hoje chefe de gabinete adjunto da gestão interna do gabinete Lula, o tal do Swedenberger Barbosa, que a gente citou no bloco anterior. E é assim que funciona o governo Lula. Presta atenção no funcionamento. O dono da agenda do Lula recebe um empréstimo de R$249 mil de uma lobista que é chamada de esposa do Lulinha, ou melhor, ela é o Lulinha, e que repassa a mesada do careca do INSS para ele, e em troca ela consegue uma ponte com o secretário executivo do Ministério da Saúde. Outros dois pontos relevantes trazidos pela reportagem do Valor são expostos num trecho que ele relata o seguinte: quando o sigilo do celular de Roberta foi quebrado, Marcola foi informado que as suas mensagens estavam lá. Abateu-se e, de tão envergonhado, custou a contar para o presidente. Ao fazê-lo, Lula chamou o dirigente de sua campanha e pediu que o levassem. Marcola não pode mais ficar aqui. Só então o ex-chefe de gabinete devolveu os valores recebidos a Roberta. Exonerado, ele foi substituído por Oswaldo Malatesta. O nome do chefe de gabinete do Lula? Não é possível.
O nome do chefe de gabinete do Lula novo é Oswaldo Malatesta. Ele é testa de ferro, o homem da mala do Lula. Não, Oswaldo Malatesta não tem condições, Lula. Não tem condições. É muito escrachado. É muito escrachado, é muito sacanagem. Oswaldo Malatesta não tem condições de lidar com isso. Como é que vocês me botam um troço desse na pauta, João? O nome do cara é Oswaldo Malatesta. Puta merda! Como é que um jornalista lê um troço desse num teleprompter e continua com a cara... Porra! Não. O cara é homem da mala e testa de ferro. O novo homem da mala e testa de ferro do Lula se chama Oswaldo Malatesta. Puta merda. Isso indica duas coisas. Primeiro, que o Lula estava ciente desse esquema e que não falou absolutamente nada. Pelo contrário, ele ainda colocou o Marcola como coordenador de campanha dele. Não. É muito ruim que você fique chefiando o gabinete da presidência. Vem ser meu coordenador de campanha. E segundo, eu diria que até mais importante, é o fato de que o Marcola sabia de antemão que o material estava sob posse da Polícia Federal e que ia comprometer a ele o governo Lula. E agora, a gente sabe com muito mais detalhes o que a Roberta fazia para o Marcola. Porque além da transferência de mais de 200 mil reais, a polícia encontrou mensagens em que ela comprou um par de solitários e um colar de diamante para ele. As conversas... Que isso, velho. As conversas ocorreram em 29 de abril de 2024 e o próprio Marcola participou da escolha das peças. As joias custaram aproximadamente R$ 9.200. Esse era o tipo de empréstimo que acontecia entre eles. A Roberta pagava boletos, transferia dinheiro vivo, entregava valores, comprava presentes e ainda ajudava o Marcola a escolher joia e diamante. Mas eu sei que é chocante, mas as joias não são nem de longe a parte mais grave. A Polícia Federal também encontrou uma conversa em que a Roberta encaminhou ao Marcola a minuta de um contrato para vender medicamento à base de canabidiol ao Ministério da Saúde com dispensa de licitação. Dispensa de licitação. Então, presta atenção na sequência. O careca do INSS, sócio da World Cannabis, quer vender medicamentos, ou queria vender medicamentos à base de cannabis ao SUS. Para isso, ele paga R$1,5 milhão à Roberta. O Lulinha viaja com as despesas pagas do careca do INSS para conhecer negócio de canabidiol na Europa. A Roberta e o Lulinha falavam sobre as reuniões com o Marcola e o Swedenberger Barbosa. O Marcola, o dono da agenda do Lula, recebeu dinheiro, teve as contas pagas, ganhou joia, recebeu diretamente a minuta de um contrato para fornecimento de canabidiol ao Ministério da Saúde sem licitação. E, mesmo assim, querem que você acredite que todas as pessoas que estão ligadas entre si por uma sequência inacreditável de fatos é tudo uma amizade despretensiosa. E sabe o que é curioso? O Valor Econômico trouxe a informação de que quando o sigilo do celular da Roberta Lussinger foi quebrado, o Marcola foi informado que as mensagens estavam lá. Foi só aí que o Lula exonerou ele do cargo, mas exonerou ele do cargo não puto. Ah, que isso, você está recebendo propina, pô, meu chefe de gabinete está recebendo propina, que absurdo, vou mandar você embora. Não. Foi só aí que o Lula virou e falou assim, então venha comandar minha campanha. O Lula não ficou indignado. Ele simplesmente afastou o Marcola da posição por causa da pressão que aquilo estava gerando na opinião pública. Agora, como que o Marcola ficou sabendo que a Polícia Federal tinha encontrado conversas dele com a Roberta Lussinger? Quem vazou essa informação? E quem tem vazado as informações sobre as investigações contra o Lulinha para o pai dele? Isso me parece algo, é um crime inseparado que o André Mendonça devia investigar, porque é muito sério. Para fechar o assunto da Roberta Lussinger, eu quero trazer aqui algumas fotos e prints que o pessoal da internet encontrou nos últimos dias. Vejam essa foto dela
muito bem acompanhada de quem? Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. A primeira coisa que me chama a atenção nessa foto é que, produção, me façam um favor, peguem a foto da Roberta Luchinger que os jornais normalmente publicam. Porra, eu olhei e falei, essa mulher, porra, é uma gatinha. Peguem a foto aqui, peguem uma foto qualquer, produção, da Roberta Luchinger que está estampando qualquer notícia e botem na tela. Por favor. Porque essa moça aqui, olha isso! Peraí, pô. Cadê o inquérito das fake news nessa hora? Porra, você no Tinder marca o date com essa mulher aí dessa foto. Aí no encontro, bota outra foto lá que estava anterior. A com Gilmar Mendes e com Alexandre. Porra! Peraí, onde está o inquérito das fake news nesse momento? Onde está o inquérito das fake news? É a pergunta que eu não... Toda a reportagem que eu acho, a foto que ilustra da Roberta Luchinger é essa aqui. Bota de novo a foto dela, gata. Isso precisa... Olha isso, meu irmão. Olha isso. Isso precisa acabar. Isso precisa acabar. As fake news de foto do WhatsApp, foto de perfil do WhatsApp, isso precisa acabar. Isso é muito sério, Brasil. Muito sério. Então, você, porra, conversa com a mulher, você vai lá e, porra, meu irmão, peraí. Porra, peraí, passa aqui no gabinete, vamos marcar aqui uma conversa, uma cervejinha, uma picanha. Aí tu encontra a mulher, volta pra foto. É isso aí. E não tem busca e apreensão, entendeu? Aquele aplicativo, aquele FaceTune, não tem ordem de bloqueio do FaceTune no Brasil. Quer fazer uma ordem de bloqueio no Brasil? Bloqueia o FaceTune. É FaceTune, né? Bloqueia o FaceTune no Brasil que eu quero ver. Aí sim, Discord é fácil. Eu quero ver bloquear o FaceTune. E acabar com essa imoralidade. Porque a primeira vez que eu vi, eu falei, porra, a Lulinha tá comendo bem. Aí eu vi essa foto com Gilmar Mendes e Alexandre, eu falei, que isso? Esse povo... Porra, esse povo é masoquista. Porra! A testa dela começa no Oiapoque e termina no Chuí. Né? Então, muito, muito sério. A segunda coisa... É por isso que o Ministério Público me processa. A segunda coisa sobre que o pessoal achou é a opinião da Roberta Luchinger sobre a família Bolsonaro. Bota aí na tela. Que ela diz o seguinte, manda um Feliz Natal pro Queiroz, né? Na época eu achei que era ironia, agora eu não sei se ela está admirando o Queiroz, o que é, né? O que a gente fala aqui? Manda o Eduardo, eu se fosse o Eduardo, achava esse post, repostava e mandava assim, manda um feliz Halloween pro careca do INSS. É até uma boa ideia, Eduardo, você deve estar assistindo o programa, acha esse tweet aí, reposta e fala assim, mande um abraço, Feliz Natal pro careca do INSS. Tem também ela dizendo que o Haddad venceria o Bolsonaro no segundo turno. Essa é cruel. Roberta, você gostava de não ter o seu nome tão conhecido assim, eu lamento te informar que os tempos mudaram e agora o Brasil inteiro sabe quem você é. E, calma, se você acha que... Quanto tempo a gente tem de programa? 1 hora, então dá tempo. Né? Dá tempo. Porque se você acha que até agora já foi muita coisa, segura as pontas, porque não acabou. Né? Eu disse que hoje a nossa análise ia ser detalhada, então eu vou tentar cumprir. Vamos para o segundo núcleo, para usar o vocabulário do STF, que adora um núcleo, né? Que é igualmente podre. A gente falou da família, mas tem também o amigo de confiança de longa data do Lula, que é o Jacques Wagner.
O cara que é senador pelo PT da Bahia, ex-governador, ex-ministro, aliado, amigo pessoal dos mais próximos do Lula há décadas e que foi o escolhido para liderar o governo Lula no Senado desde janeiro de 2023 até há poucas semanas atrás, né? Porque em junho de 2026 o Jacques Wagner foi alvo da 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraude, corrupção e lavagem de dinheiro relacionada ao Banco Master. A decisão do André Mendonça autorizou busca e outras cautelares depois da Polícia Federal apresentar mensagens, ligações, planilhas, contratos, registros societários e transferências financeiras que baseavam as suspeitas. Pouca coisa, né? O elemento patrimonial mais expressivo da investigação é o apartamento do empreendimento Poem Horto, em Salvador, avaliado em 2,5 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, em novembro de 2024, o Jacques Wagner enviou ao empresário Augusto Ferreira Lima, o ex-sócio do Daniel Vorcaro no Banco Master, o contato da construtora, a unidade que ele desejava e o preço que iria custar. Caraca, né, meu irmão? É foda. A gente fala essas coisas, mas o cara vira e fala assim: então, Augusto, porra, tô querendo esse apartamento aqui, maneiro, né? Pô, 2,5 milhões e tal, porra, legal. Unidade tal, pô, eu queria pra caramba, rapaz. Tô louco pra comprar. Não só isso, como um diálogo entre o operador jurídico financeiro ligado ao Banco Master, o Daniel Lopes Monteiro, e o Guilherme Henrique Sodré Martins, que é o tio Giga, um homem de confiança do Jacques Wagner e pai do seu enteado. Pai do enteado é que ele é o pai do cara... Cadê aquele meme da Nazaré fazendo conta? Pai do enteado é o seguinte: o Jacques Wagner casou com uma mulher nova. Essa mulher nova já tinha um filho. Esse filho passou a ser enteado do Jacques Wagner. Então ele é ex-marido, ou talvez não, porque essas pessoas não casam, mas ele é pai do filho da mulher do Jacques Wagner. Entendeu? É o tio Giga. E, pô, eles mantêm essa boa relação, né? Mantém essa boa relação. Tio Giga é um homem de confiança do Jacques Wagner. E esse diálogo também revela justamente as tratativas desse apartamento. Nessas conversas, os investigadores encontraram uma troca de mensagem entre eles, em que o Daniel Lopes Monteiro diz ao tio Giga, fala o seguinte: a altura do vão é de 2,45, ao que o tio Giga responde: perfeito. Para a Polícia Federal, essa é uma mensagem cifrada para se referir ao valor do apartamento, que é 2,45 milhões de reais, e cuja compra foi posteriormente operacionalizada por um terceiro acionado pelo próprio Augusto Lima. Até porque, pô, um pé direito de 2,45 não é perfeito para ninguém, né? 2,45 é um pé direito baixo. O Lulinha, então, ganha a viagem, mas o Jacques Wagner se dá muito melhor que ele, ganha o apartamento. E eu sempre trouxe aqui para vocês, eu falei muito, logo no início, falei, pô, vocês se preparem que os escândalos vão chegar no PT da Bahia, vão chegar no Lulinha. Eu falava muito do PT da Bahia. E o patrimônio do Jacques Wagner cresceu pouco, cresceu 630% do patrimônio oficial nos últimos 8 anos. Para vocês terem uma ideia, em 2018 ele declarou 3,3 milhões de reais em bens e nesse ano ele declarou 24 milhões de reais. Temos um Ronaldinho dos negócios também na Bahia, né? Já vi que, porra, ser bom de negócio o Lula se cerca de pessoas boas de negócio. Eu quero ser justo aqui, não quero ser injusto, porque não foi só o apartamento. A Polícia Federal também apontou que, além do apartamento, o Jacques Wagner recebeu uma série de vantagens econômicas indevidas. Ou seja, grana de propina. Tá? E pega um caderninho para anotar, porque é só coisa boa. Segundo a Polícia Federal, o Jacques Wagner utilizou aeronaves pertencentes ao Augusto Lima, aviões, eu odeio esse nome aeronave, avião. Usou aviões pertencentes ao Augusto Lima e ao Daniel Vorcaro em pelo menos 4 ocasiões, o que seria parte desse pacote de benefícios que ele tinha. Ele recebeu também pelo menos 2 ingressos para um show da Taylor Swift em 2023, avaliados em mais de 60 mil reais, custeados pelo Augusto Lima ou pelas empresas a eles vinculadas. Pô, show da Taylor Swift? Deus do céu.
Eu pago 60 mil reais para não ir a um show da Taylor Swift. Quanto é para não ir? 60 mil reais para ir. Quanto é para não ir num show da Taylor Swift? A minha filha vai me obrigar, aí não foi o Augusto Lima que pagou, eu comprei o ingresso. Eu vou levar ela num show da Olivia Rodrigo, que vai acontecer aqui em algum momento nesse ano. Olivia Rodrigo. É aquela coisa, né? Ser pai de menina, a gente tem que fazer a nossa parte. Agora, quanto é para não ir num show da Taylor Swift? Tem um diálogo entre uma senhora chamada Bianca Andrade e Augusto Lima, em que ela envia os 2 ingressos do Jacques Wagner, diz o seguinte: disponha o que precisar em nome da REAG, eu fico à sua disposição. Preparamos um presente para o Jacques e seus convidados para o show da Taylor no sábado 25/11. Eu não sei se vocês lembram, mas a REAG, essa que pagou os ingressos do Jacques Wagner e enviou o Augusto Lima, é aquela mesma empresa administradora cujo um dos fundos recebeu R$1 bilhão de empresas ligadas à lavagem de dinheiro do PCC. A empresa lava dinheiro para o PCC, compra os políticos com favores do tipo um ingresso para o show da Taylor Swift, e aí o partido desse mesmo político, que até pouco tempo era o líder do governo Lula do Senado, melhores amigos do Lula, o que eles fazem? Defendem o PCC quando o PCC precisar. Lembrando, né, que essa mesma REAG administrou pelo menos um fundo de investimentos, o Arlim, que investiu 20 milhões de reais para comprar o Resort Taiaiá, aquele da família do Toffoli. Tá? Então é muita gente na folha de pagamento desses caras. E vendo tudo isso, fica fácil de explicar as 74 ligações entre o Jacques Wagner e o Augusto Lima entre novembro de 2023 e maio de 2025, que são mais de 5 horas de ligação. Haja propina para você tratar em 5 horas. Agora a gente entende por que a gente disse que a Polícia Federal disse que o Jacques Wagner era um aliado do Banco Master no Senado e que monitorava com tanto apreço e atenção a emenda Master do Ciro Nogueira, aquela que ia beneficiar o Daniel Vorcaro e o Augusto Lima. Cara, tem muita pauta ainda, hein? Eu não vou ler essa pauta toda não, João Gabriel. Você quer que eu faça 2 horas de programa hoje? Hoje não vai ter, não. Não. É muita... Você quer... O João Gabriel quis tratar de todos os propinas do governo Lula, da história. Eu vou ficar aqui fazendo... Já viram aquele filme História Sem Fim? É muita coisa. É muita coisa. Vou falar só mais um pouquinho para vocês. Porque tem mais capítulos da corrupção do Lula. Eu falei do líder do Senado, mas o vice-líder também está envolvido em mutreta. Eu digo isso porque as investigações da Polícia Federal apontam que um outro senador, o Everton Rocha, do Maranhão, também estava envolvido no esquema de desvio de aposentadorias no INSS, se valendo de uma estrutura de lavagem de dinheiro que envolve várias empresas, posto de combustível, imóvel, por aí vai. Nessa outra investigação, a Polícia Federal identificou repasse e movimentação financeira entre as contas pessoais familiares do Everton Rocha e empresas ligadas ao advogado Willer Tomás de Souza, aquele Willer. Na decisão do André Mendonça, que autorizou busca e apreensão nesse caso, ele escreveu o seguinte: nesse arranjo investigativo, a autoridade policial situa o Everton Rocha como responsável por formular as demandas e indicar beneficiários, cobrar pagamentos, acompanhar repasses, tratar de imóveis, orientar providências e interferir em decisões patrimoniais. Por sua vez, Willer de Souza Tomás, ou Tomás de Souza, é apontado como personagem de sustentação associado a empresas, imóveis, aeronaves, pilotos, funcionários, operadores financeiros e interlocutores políticos. Em termos explicativos, a Polícia Federal afirma que a estrutura ligada a Willer Tomás funcionaria como verdadeiro hub financeiro, patrimonial e logístico, posto à disposição dos beneficiários, dentre os quais estaria o Everton Rocha. Ainda segundo a Polícia Federal, a mulher do Everton Rocha, a Sâmia Rocha, teria recebido 11 milhões de reais de empresas vinculadas a esse advogado. Já as filhas, Ana, Geise
e Shines. Porra, quem dá o nome da filha de Shines com S-H-A-I-N-E-S-S? I-N-S. Ah, entendi. I-N-S-S. Entendi. Agora fez sentido. O cara gostava do INSS que botou a filha no nome, a Shines. A Shines Rocha atuavam respectivamente no controle financeiro dos postos de combustível do esquema, na administração dos bens rurais e empresas de radiodifusão e como intermediário de transferências bancárias. A família inteira envolvida. A família inteira envolvida. Inclusive a menina do Shines. Esse é um exemplo que o Everton Rocha certamente aprendeu com Lula, né? Envolver a família. E como vocês sabem, quem mais apoiou o Everton Rocha, o vice-líder do governo para o Senado, Lula ao Senado, ele é peixe de quem? Eu não vou falar, eu vou deixar vocês verem em vídeo. E eu vou dizer para vocês, vocês podem votar em Elisiane e o Everton, que eles não vão envergonhar o povo do Maranhão. Eu voto o Everton 1, 2, 3. Ah, Gordola. Mas calma. Parou. Que como dizia o João Kleber, talvez você esteja achando que acabou por aqui, mas não é só isso. Não, aqui não é Polishop, mas quando você elege Lula, você também recebe um pacote de corrupção do governo que é inesgotável. Então não é o filho do Lula envolvido, não é o líder do governo só envolvido, não é o vice-líder do governo envolvido. Não. Tudo isso tem que ter a participação dele, do Andrei Rodrigues, o Pinóquio, o diretor da Polícia Federal do governo Lula. Há algum tempo, ele vem sendo questionado acerca da sua condução da Polícia Federal, como quando, em maio de 2026, ele alterou a coordenação dos inquéritos da fraude do INSS e concentrou a condução em uma unidade de casos perante aos tribunais superiores. Então, com a mudança, as investigações sobre as fraudes do INSS saíram da alçada do delegado que vinha acompanhando as apurações sobre o eventual envolvimento do Lulinha com o careca do INSS. Então, o delegado vinha investigando o Lulinha, o Andrei não gostou, e para proteger o filho do chefe dele, tirou a investigação das mãos desse delegado. O André Mendonça não é idiota, percebeu isso e passou a exigir as alterações na equipe que fossem previamente comunicadas ao seu gabinete e que os atos, os relatórios dos documentos brutos, fossem juntados imediatamente aos autos. Só que em julho desse ano, tornou-se público que a Polícia Federal tinha acionado a AGU para buscar uma medida judicial contra as determinações do André Mendonça, ou seja, eles queriam desfazendo da Petão as exigências feitas pelo Mendonça que davam mais transparência à Polícia Federal e complicavam a interferência do André na corporação. E no mês passado, em 31 de julho, o André Mendonça disse chega e mandou que fossem investigadas as possíveis irregularidades praticadas pelo Andrei Rodrigues, nesse caso o INSS do careca do Lulinha. Então ele tentou melar as investigações e agora ele mesmo passa a ser investigado. E não é só isso. A gente sabe que já foram feitas várias tentativas de delação por parte do próprio Vorcaro. E que essas delações muitas vezes não andam por dois motivos. A gente pensa que é porque o Vorcaro não está querendo entregar as pessoas, mas as informações que eu tenho é que elas não andam por dois motivos. Elas não andam porque, para ser feita uma delação premiada, ela precisa ser feita ou pela Procuradoria-Geral da República, que é do apóstata Paulo Gonet, completamente comprometido, funcionário do Alexandre de Moraes, ou então pela Polícia Federal, que é do Lulinha. Os dois, do Lulinha, que é do Lula. Os dois estão metidos no escândalo do Master. Então, os dois órgãos que poderiam dar sequência à delação premiada estão envolvidos. As pessoas que comandam estão envolvidas no próprio caso de corrupção. Então, é por isso que você não tem delação do INSS.